Nós temos hoje à noite o objetivo de dar continuidade um pouquinho àquilo que foi falado hoje pela manhã. Nós falamos hoje que o Espírito Santo, ele tem sua manifestação na vida de cada um de nós. E encerramos dizendo que esta manifestação gloriosa é para todos e é de todos. E hoje à noite nós queremos compartilhar um pouquinho sobre o corpo. Muito importante. Quando você chega e olha para as pessoas, o que você vê? Quando nós chegamos na igreja e olhamos uns para os outros, eu gosto muito, eu me emociono algumas vezes, porque às vezes chegando um pouquinho mais cedo, eu começo a ver as pessoas chegando. Aí eu vejo o pessoal aqui começando a ensaiar o louvor, eu vejo esses moços correndo aí, ajeitando todas as fiações, todos esses aparelhos aí que vão estar servindo durante o culto. Eu vejo os moços lá em cima, e então tudo fica muito bonito, muito maravilhoso, e nós precisamos entender o que significa isto. Existem duas maneiras de nós vermos as coisas: com os nossos olhos físicos. Os nossos olhos físicos, eles veem as coisas naturais. Então nós observamos coisas com os olhos físicos. Mas para podermos viver uma igreja autêntica, nós temos que ver com os olhos espirituais. O que significa isto aqui? O que é que Deus quer conosco quando nós nos ajuntamos, quando somos colocados na igreja dele? E hoje à noite nós vamos fazer isso, nós vamos estar mostrando para vocês como a palavra de Deus nos revela sobre o corpo de Jesus Cristo. Paulo diz uma coisa em Efésios capítulo 4, versículo 16. É isso aqui mesmo. Ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. É preciso que nós entendamos que nós estamos dentro de uma estação onde o Espírito de Deus está dizendo: pela fé mútua, pela fé mútua, nós temos que viver isso aqui. Com certeza Paulo não está falando desse corpo físico, mas ele está falando do corpo igreja. E quando ele está falando do corpo igreja, ele fala de algo bem ajustado, ou seja, bem consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso me diz o seguinte: que cada um de vocês é importante para Deus e cada um de vocês é um membro do corpo dele. E você precisa enxergar-se dentro desta visão de Deus. Você precisa enxergar-se como sendo parte disto. Por quê? Porque você não é melhor e não é pior do que qualquer um outro. Você é filho do Deus Altíssimo e você carrega dentro de si a mesma glória que eu carrego e que todos nós carregamos, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Aleluia. Eu queria lhe passar agora o conceito de corpo. E o conceito de corpo é este que está aqui. Corpo é uma coletividade, diga coletividade. Então veja, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos viver uma igreja sozinho. Aliás, há duas coisas que eu não posso fazer sozinho: casar e viver a igreja. Eu não posso casar sozinho, eu tenho que ter uma esposa. E eu também não posso ser igreja sozinho, porque o contexto de igrejas diz
Eu, você e os demais. Aleluia. Então veja, corpo é uma coletividade de membros que atuam em benefício uns dos outros. Aleluia. Eu nunca me esqueço, quando meu pai estava nas suas últimas semanas de vida, o corpo diaconal desta igreja fez alguma coisa que impressionou toda a diretoria do hospital onde ele estava. Todos os dias, o corpo diaconal levava o café dele, o almoço dele e a janta dele. E as pessoas iam para visitá-lo. E aí o diretor do hospital pergunta: quem é este homem? Ele é algum ministro? Eles não sabiam que ele era um ministro, mas não um ministro do governo, mas um ministro de Jesus. E aquele amor, ele foi tão impactante que ele disse: o quarto do pastor João Batista está liberado para qualquer pessoa, a qualquer horário, ele pode se reunir com quem ele quiser. E assim nós tínhamos livre acesso ao quarto dele. Por quê? Porque houve o quê? Porque houve uma sinergia, houve um amor, o corpo de Cristo. E sabe, foi uma das coisas mais lindas, e aquilo deu um testemunho maravilhoso, porque o corpo diaconal disse: nosso pastor não vai ficar assim, ele não vai comer comida de hospital, ele vai comer a comida do Senhor. E assim foi, para a glória de Deus. Eu poderia lhe dar muitos outros exemplos de como nós podemos viver isso. É grandioso, é glorioso. Nós vivemos um para o outro. E nós temos que tirar todas as diferenças, nós temos que tirar tudo aquilo que impede essas coisas. Por quê? Porque nós temos que estar bem ajustados. Nós precisamos estar ligados no amor. E nós precisamos ter dentro de nós uma visão e a perspectiva divina, não a perspectiva natural. Porque se nós tivermos as perspectivas naturais, nós começaremos a ver os defeitos uns dos outros. Mas quando nós tivermos uma visão espiritual, nós vamos orar e nós vamos estar trabalhando para que as pessoas com defeitos sejam curadas, sejam restauradas para a glória de Deus. Aleluia. Então, corpo é uma coletividade que atua em benefício uns dos outros. E agora eu quero lhes apresentar que existem 3 dimensões do corpo. Existe a dimensão espiritual, existe a dimensão carne e existe a dimensão coletiva. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Paulo diz uma coisa muito importante, e eu quero que leia com vocês. 1 Coríntios 12, versículo 12, ele diz o seguinte, e eu quero, antes de ler o texto, eu queria que vocês olhassem para mim. Hoje pela manhã, quando eu estava falando à igreja, eu disse uma coisa, eu li na palavra de Deus, que nós temos um Espírito, e esse mesmo Espírito se manifesta em 9 manifestações diferentes umas da outra. E agora, quando Paulo está falando isso e explicando à igreja que o Espírito Santo se manifesta em nós, em todos nós, em 9 dimensões diferentes, então ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aleluia. Então veja, Cristo, a unção de Deus, aquele que está em você, Ele que está dentro do teu espírito, Ele se manifesta de formas diferentes, e estas formas diferentes formam o corpo de Cristo. Eu não tenho agora condições de ler o texto, mas eu quero lembrá-los quando Paulo diz assim: eu tenho orado por vocês como quem tem dores de parto, até que eu veja o quê? Cristo formado em vocês. Agora, como que ele diz isso e ele esperava ver alguma coisa? Se eu preciso ver com os olhos naturais, é porque meus olhos espirituais já enxergaram a verdade. E na realidade o que nós precisamos, e o que Paulo estava dizendo é: até que eu veja vocês todos
manifestando a glória e manifestando os dons que Ele possui. Então ele disse: enquanto isso eu oro, eu vou na presença de Deus, eu intercedo por vocês, para que as sublimes promessas do Pai estejam vivas dentro de você, e eu faço isso com tanta intensidade, até que meus olhos vejam a glória dele se manifestando em vocês. E nós temos trazido esse ministério para isso, para orar por essa igreja, porque nós não queremos ser apenas uma igreja a mais, nós queremos viver e ser a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, meus amados irmãos em Cristo, é muito importante que nós possamos entender essa dimensão. Então Paulo estava dizendo, assim como esse corpo físico, olha no versículo 14, ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E eu quero dizer para vocês hoje, que quando nós estamos falando sobre fé mútua, nós estamos falando em mover-nos no poder do Espírito Santo. Eu estou falando de vocês serem usados por Deus. Eu estou falando de vocês poderem experimentar as manifestações gloriosas do Espírito Santo. Você vai ver que a vida cristã não é um peso, como muita gente diz: é tão duro ser crente, é tão difícil ser crente. Não, senhores, não é difícil ser crente, é difícil ser carnal. Mas quando nós estamos cheios da glória de Deus, é um privilégio ser crente. Porque a alegria do Senhor é que nos move, é a alegria do Senhor que faz nos levantar, meus amados irmãos em Cristo. E a coisa mais gostosa do mundo é você andar com Ele e Ele com você. É gostoso você ouvir a palavra dEle, é gostoso você ouvir as direções dEle. Mas pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo sentir. É preciso que você vá à presença dEle. É por isso que Paulo disse: eu oro incessantemente, eu oro como quem tem dores de parto. Por quê? Porque a grande verdade é que as coisas deste mundo, as opressões que nós vivemos, podem nos roubar essa sensibilidade da voz de Deus, nos roubar a sensibilidade de vivermos uma vida em intimidade com Ele. Jesus quer ter intimidade com você. E eu garanto para você que não vai ser uma vida insossa. Vai ser uma vida muito, muito, muito gostosa de ser vivida. É por isso que nós estamos totalmente envolvidos na oração, porque quando nós falamos com o Espírito de Deus, nós estamos orando. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós estamos recebendo respostas, nós estamos recebendo revelações, e é isso que Deus quer que essa igreja viva. Escutem, meus amados irmãos, vocês vão entrar numa dimensão tão gloriosa. Eu espero em Deus que isso venha logo, para que nós possamos sair da religiosidade e entrar numa verdade espiritual que Deus tem preparado para todos nós. Que coisa gostosa. Eu nunca vou me esquecer, porque aquilo marcou minha vida. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer revelar a você, Ele quer estar com você, porque se Deus vai tocar alguém, pode ter certeza, Ele vai tocar através de você. E eu estava no correio. E aquele correio, vocês lembram do correio? Alguém aqui já esqueceu do correio? Não, aquelas filas, não é? Ficava ali no centro de Campinas, aquele correio, aquelas filas lá, e você passava a língua para fechar o envelope. E aí você fechava o envelope, você vinha com aquele envelope lá, e você ficava esperando, e tinha que pagar selo, e não tem troco, e você ficava ali. E eu já estava quase chegando a minha vez. Eu disse: glória a Deus, estou chegando a minha vez. Está chegando a minha vez. Porque se há uma coisa que eu não gosto é de ficar em fila. Me dá impaciência. Deus sempre testa a minha paciência nas filas. Está chegando a minha vez. O Espírito Santo falou: dá uma olhada no outro lado. Então lá no outro lado do balcão estava uma mulher. E ela estava tranquila, trabalhando, estava ali, atendendo as pessoas. E o Espírito Santo: olhe para ela. Olhei. Ele disse:
ela está muito triste. Ela está gritando por dentro. E eu quero que você vá lá e diga para ela que eu a amo e que eu vou responder a oração dela e vou fazer por ela o que ela me pediu. Eu digo, mas Senhor, é quase a minha vez. Eu posso esperar até chegar a minha vez? Pode. Coloquei aquela carta e agora eu corro lá para o outro lado do balcão. Quando eu cheguei lá, tinha outra fila. E era grande. Eu disse, Senhor, eu posso escrever para ela, em vez de falar com ela? Ele disse, pode. Eu pedi licença à pessoa que estava no começo, disse, moça, você teria um pedaço de papel e uma caneta que eu pudesse escrever alguma coisa? Ela disse, claro, eu vou lhe dar. E ela sorriu para mim, me deu um pedaço de papel, me deu a caneta, e eu fui lá para o outro lado do prédio, e ali, quando tinha aqueles balcãozinhos ali, eu coloquei aquele papel em cima e disse, agora, Senhor, fala o que eu devo dizer. Diga exatamente isso, que eu a amo, e que eu vou responder a oração dela, e que eu vou fazer o que ela precisa. E eu escrevi, Deus vai fazer isso para você, Deus está dizendo que vai fazer isso e tal. E quando terminou, eu coloquei o telefone da minha casa, e eu disse, eu tirei R$50 do meu bolso, eu coloquei ali, e eu disse para ela, se você por acaso precisa ir à igreja e você gostaria de conhecer melhor o Senhor, então eu estou colocando esse dinheiro, você pode ir. Se você não for à igreja, faça bom uso dele. Meu nome é Roberto, da minha esposa é Patrícia. E eu gostaria de saber como Deus tocou na sua vida. E fui embora. Dei o papel para ela, agradeci. E eu disse para ela, só que você só vai ler isso aqui no final do expediente, ok? Ela disse, tudo bem. E eu saí, ela ficou ali. Não ouvi mais dela. Isso foi no meio da semana, numa quarta-feira. Na sexta-feira, por volta de 5 horas da tarde, essa moça me liga. E ela disse, o senhor é o pastor Roberto? Eu digo, sou eu mesmo. Ela disse, eu sou fulana, você está lembrado de mim? Eu disse, não, eu não me recordo de você. Ela disse, você vai se lembrar agora. Eu sou a pessoa que o senhor escreveu aquele bilhete do correio. Eu disse, é você? É, sou eu. E ela disse, eu estou ligando para dizer para o senhor uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Eu disse, glória a Deus, quero ouvir. Ela disse, depois que o expediente acabou, eu peguei aquele papel e eu comecei a ler. E o impacto de Deus na minha vida foi muito grande, o amor de Deus veio tão forte dentro do meu coração, pastor, que eu comecei a chorar, e chorava alto. E aquilo chamou a atenção de todas as pessoas que estavam na repartição. E agora eles vieram falar, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e eu não conseguia falar. Tudo que eu conseguia era mostrar o papel, e um jovem amigo nosso pegou aquele papel, e como tinham vários, ele subiu numa mesa, e ele começou a ler aquele recado do Senhor para todos. E ele disse, quando ele terminou de ler aquele recado, todos estavam chorando. Eu disse, obrigado, Senhor, porque Tu fizeste chorar o povo. Eu pensava que era só aquilo, mas ela disse, mas não acaba aí, pastor. Eu disse, pois não. Ela disse, naquela manhã eu havia passado pelo hospital e meu filho havia sido desenganado pelo médico. O médico disse, não tem nada mais que você pode fazer. Durante o dia eu vou ligar para você e vou dizer que você pode vir sepultar seu filho. E eu saí daquele lugar muito triste, pastor. Eu saí desesperada. E eu vim trabalhar porque eu tinha que trabalhar, mas eu estava ali chorando. E no caminho para lá eu clamei. Eu disse, Deus, se Tu existes, toca meu filho, não leva meu filho, não deixa ele morrer. E aí o Senhor diz para ela, diga para ela que eu ouvi o clamor dela, e que eu ouvi a oração dela, e que eu vou fazer por ela exatamente o que ela está pedindo. E aquilo, pastor, quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar, eu senti a glória de Deus, eu senti alguma coisa diferente. E depois que eu peguei aquele papel, eu coloquei na minha bolsa, eu saí correndo para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, o médico me chama e diz, olha, eu não sei o que aconteceu, mas aqui está seu filho, pode levá-lo para casa.
Aleluia. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de alguma coisa poderosa, nós estamos falando de alguma coisa de viver a vida, a realidade do Evangelho, meus irmãos, de sermos demonstradores do Evangelho, do poder de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, até que eu veja Cristo formado em vocês. Por quê? Porque quando Cristo for formado em nossa vida, quando Ele estiver de fato sendo o Senhor da nossa vida e estiver se relacionando conosco, nós estamos recebendo a natureza dEle. É exatamente o que eu estou lhe dizendo, recebendo a natureza dEle. Nós estamos sendo mergulhados na natureza dEle. A natureza dEle agora é minha natureza, porque Ele me encheu da sua glória. Isto que a palavra de Deus está dizendo. E nós vamos viver coisas muito, muito especiais, coisas profundas, que olha, somente os olhos espirituais e os ouvidos espirituais podem ouvir e ver, para que nós possamos operar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo no versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro. E ele diz, agora ele faz analogia, porque se Cristo tem o seu corpo formado em nós, então nós somos o corpo dele. Esse corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: venham, apresentem esse corpo diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Por isso que a palavra de Deus, quando ela fala do nosso corpo, ela não fala sobre qualquer coisa. Isso é alguma coisa muito especial, muito profunda. A Bíblia diz que o nosso corpo não foi feito para prostituição. Aleluia! Não foi feito para prostituição. O nosso corpo foi feito para a glória de Deus. E nós precisamos entender isso. Um dia eu cheguei perto de uma pessoa, ela disse, sabe, eu não sei porquê, mas quando eu cheguei perto de você, eu senti alguma coisa diferente. Era como se alguma coisa estivesse me energizando. Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que era a virtude de Jesus. Seu corpo é importante. E agora, Paulo vai começar a fazer uma analogia muito importante a respeito disso, para que nós possamos, com os olhos do Espírito, entender todas as manifestações do Espírito Santo. Ele mostra para nós uma coisa: não existe uma melhor do que a outra, maior do que a outra, mas existe um corpo que é muito bem feito, muito bem produzido, está vivendo dentro de nós para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. E Paulo diz assim: eu vos passo a falar de um caminho sobremodo excelente. É o caminho de andarmos com Ele, ouvindo a Ele, juntos dEle, e o nosso corpo sendo morada do Eterno. Quando nós tocamos, Ele toca. Quando nós olhamos, Ele olha. Quando nós falamos, Ele fala. Quando Ele fala, nós falamos. Quando Ele toca, nós tocamos. Quando Ele vê, nós vemos. Quando Ele é a mesma coisa. Ele disse: assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um comigo. Ele disse: eu sou um com o Pai. Eu não faço qualquer coisa senão ouvir do meu Pai e ver o que Ele quer que seja feito. Por isso, quando algumas pessoas vêm e dizem assim: eu não sei se é da vontade de Deus curar. A Bíblia diz que todos que vieram a Jesus foram curados. Ei, não cabe a nós saber se é da vontade de Deus ou não curar. O que cabe a nós é saber quando Deus vai curar. Não é saber se Ele vai ou não vai fazer, é ter o discernimento espiritual, é ter o discernimento e a visão espiritual. E assim nós vamos sabendo, quando Ele diz: vamos tocar Ele, cure aquele ali, ponha suas mãos sobre aquele ali, faça e diga isso àquele ali. Sabe, é esta visão espiritual que é importante para as nossas vidas. É por isso que o nosso corpo se torna tão importante para Deus, tão importante, que nós não poderíamos simplesmente negligenciar o fato de que nós somos aqui para a glória dEle.
Quantas vezes nós olhamos para os nossos corpos e nós não gostamos de nós mesmos? Quantas vezes nós deixamos os nossos olhos naturais quebrarem uma unção que está em você? Sabe de uma coisa que eu gosto da palavra de Deus? É que a palavra de Deus não faz menção do corpo de Jesus em nenhum momento. Vocês já perceberam isso? Até João, quando ele faz menção da vida eterna, ele faz menção da vida eterna, mas ele nunca disse como Jesus se parecia. Então esse negócio de dizer que Jesus tinha cabelos loiros, olhos azuis, eu não sei. Nós não sabemos a aparência dele. E sabe como Jesus parece com você? Teu rosto vai ser a expressão dele. É bonito Jesus, né? Seu corpo é a expressão dele. Se nós não vermos assim, nós não podemos ser esse corpo bem unido. Eu sempre digo às pessoas, eu sou um pouco gordo, um pouco. Mas sabe de uma coisa? Eu sou um baixo. Eu fiquei muito, muito triste quando eu fui lá no Etiniel, e ele foi medir minha altura. Eu diminui 1 centímetro, irmãos. Já não era alto, ainda diminui 1 centímetro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não é lindo aos olhos de Deus pelo seu corpo, você é lindo aos olhos de Deus por causa do teu coração. Não importa se somos baixos ou se somos altos, não importa se nós somos gordos ou se somos magros, o importante é que nós possamos entender que somos templo do Espírito Santo. É importante que Deus não escolhe beleza, Deus não escolhe cor, Deus não escolhe ninguém, Deus vê o coração e usa um coração que está disponível para Ele. Esse corpo será usado por Ele para a glória dEle. E então Paulo diz isso, porque assim como o corpo tem muitos membros, também Cristo tem muitas manifestações em nós. E aí ele faz uma coisa interessante, ele vai fazendo assim, se o ouvido, escuta irmãos, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não, nem por isso deixa de ser. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E ele diz mais, e se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O que Paulo está ensinando aqui? Veja o seu corpo natural e entenda o corpo espiritual. Veja que o seu corpo natural tem membros. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu dissesse assim, ok, escolham, vocês querem ficar sem o olho ou sem o ouvido? O que você me responderia? Quem quer ficar sem o olho? Levante a mão. Quem quer ficar sem o ouvido? Ninguém quer. Por quê? Porque é importante meus ouvidos, mas meu ouvido não ouve para ele mesmo, o meu ouvido eu ouvo para o corpo. É importante, porque no momento que o ouvido ouve um barulho perigoso, todo o corpo reage. Meu cérebro detecta aquilo, meu cérebro manda uma mensagem, de repente minhas pernas são fortalecidas e eu saio correndo do perigo, eu me jogo até ali e sabe, minha pele me protege e tudo contribui para o meu bem. E assim é que Deus está mostrando, e Paulo está mostrando aqui, não é simplesmente a beleza de um corpo humano, mas ele está querendo mostrar a beleza do corpo vivo de Jesus Cristo. Todos são importantes. Todas as manifestações são gloriosas. Todas as manifestações, elas funcionam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha o que ele diz aqui, para que não haja divisão no corpo. E agora ele passa a nos mostrar a dimensão disso aqui. Olhe para mim. É assim. Eu amo a Deus. Eu amo os irmãos.
Eu amo os irmãos, eu amo a Deus. João diz isso. Se você diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão, você é mentiroso. E a verdade não está em você. Paulo está dizendo aqui. Ele disse por quê? Ele diz assim: se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Vocês estão notando que a palavra de Deus está nos dando uma visão importante um do outro? Que a palavra de Deus está nos dando uma visão de que nós deveríamos andar em amor. Nós não podemos ser um corpo qualquer, nós somos o corpo de Jesus Cristo, nós somos a igreja de Jesus Cristo. E ele diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Então vocês não podem olhar um para o outro e dizer: eu não preciso de você e você não precisa de mim. Não, senhores, nós fazemos parte. É preciso que nós entendamos que para chegar à estatura de varão perfeito, para chegarmos à estatura de Jesus Cristo, nós vamos ter que discernir o corpo. Aliás, um dos textos hoje que nós lemos hoje pela manhã foi esse. A Bíblia diz: não tomem a ceia do Senhor indignamente. E quando ele fala indignamente, ele fala não discernindo o corpo. O corpo é muito importante. Então o corpo começa a ter vida, o corpo começa a ter nome. Nós precisamos olhar uns para os outros não como meras pessoas, nós precisamos olhar uns para os outros como irmãos, nascidos de novo em Cristo Jesus, amando uns aos outros, não nos separando uns dos outros, sentindo a dor um do outro, confortando e consolando uns aos outros. Sabe por quê? Porque o corpo é importante. É isso que Paulo está dizendo. Se o ouvido disser para o olho isso, você não faz parte, você não é importante. Ele diz: você também não pode olhar uns para os outros e dizer: vocês não são importantes. Pelo contrário, e aqui nós vamos para a terceira dimensão do corpo, a igreja, a coletividade. Olha como ele vai passando e vai colocando, e vai se aprofundando. E ele chega agora no versículo 22 e diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos. Alô? Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São necessários. São necessários. Não importa onde você mora. Não importa o trabalho que você exerça. O seu valor não está naquilo que você faz, nem onde você mora, e nem o que você exerce como profissão. O teu valor não está na conta do banco que você tem, o seu valor não está nas coisas que você conquistou na sua vida, o seu valor está num preço, e o teu preço de compra e resgate foi o mesmo que aquela pessoa fraquinha lá tem, e mora lá naquele lugar. Deus pagou o mesmo preço por ela, logo ela tem o mesmo valor do que vocês, e nós precisamos olhar uns para os outros agora, na mesma dimensão de visão. Nós somos o corpo de Cristo. Que nós não podemos desprezar aqueles que são mais fracos. Muito pelo contrário. Isso me lembra uma vez, quando nós chegamos em Fortaleza, eu fui lá com o pastor Chambach. E nós fomos com 2 vans, levando o grupo. E nós chegamos numa vila muito, muito pobre. Eram casinhas feitas pelo, eu não vou dizer, pelo governo. Eram uns quadradinhos de casa. E ali, eles completavam com barro, aquelas taipes, casa de taipe, sabe? E nós chegamos ali para evangelizar aquelas pessoas, porque nós iríamos colocar ali um poço para ajudar a comunidade, como nós fizemos. E entrei numa casa, juntamente com os irmãos que estavam ali, e o que é que eu me deparei com aquela cena, uma casa pequena, aproximadamente 15 pessoas viviam ali. A avó, a filha, que teve filhos, os filhos dessa filha teve filhos, e os filhos desses filhos já estavam começando a ter filhos. Não existe casamento, não existe nada. Eles vão tendo filhos, e vão morando ali, porque não tem um lugar para onde ir. E aí nós olhamos,
Não tinha um móvel na casa, nada, nenhuma cadeira para sentar. Eu estou dizendo cimento e barro. Algumas redes, porque eles dormem em redes. E aí nós fomos andando e entramos um pouquinho mais atrás da casa, e era um compartimento vazio, sem nada, e lá no cantinho da parede eu vi alguns gravetos e uma panela pequena sobre os gravetos. E eu perguntei para aquela mulher, disse: senhora, a senhora almoçou hoje? Eu disse: não. Seus netos almoçaram? Não. E vocês vão almoçar hoje? Estamos na dependência dos nossos maridos encontrarem alguma casa para a gente comer. Eu chamei ela no cantinho e disse assim: olha, eu vou fazer uma coisa com a senhora, mas a senhora não pode falar para os outros, porque tinham cerca de 68 casas na mesma situação que a dela. Eu disse: a senhora não vai falar para os outros, porque eu não posso ajudar todo mundo, mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar suprimentos para a senhora, e a senhora vai comer com sua família. Tudo bem? Ela: pois não. Mas a senhora não vai dizer para os outros, tá bem? Ela disse: não, pode deixar, pastor, fique tranquilo. Eu sei fazer as coisas. Ok. Nós mandamos as 2 vans lá para o supermercado. E literalmente aquelas vans voltaram lotadas de alimento. Existia alimento ali pelo menos para 30 dias. Com certeza. Eu disse: vai com cuidado. E fomos entrando com os alimentos e colocamos aqueles alimentos lá. Ficou todo aquele alimento ali naquela parte de trás da casa. E eu estava muito feliz, porque eu disse: agora que essa família vai comer. 15 minutos depois, 20 no máximo, eu vejo fila. E as pessoas entrando e pegando, e ela distribuindo tudo. Eu disse: minha irmã, vem cá. Eu chamei ela lá no canto, e eu disse para ela assim: escute, eu não disse para a senhora, eu não tenho condições de pagar para todo mundo. Eu comprei para a senhora. Eu nunca vou esquecer os olhinhos daquela senhora olhando para os meus olhos. Ela disse: sabe, pastor, aqui nós somos assim. Quando um come, todos comem. E se o senhor não me permitir distribuir isso com eles, pegue sua comida, leve embora. Porque aqui nós somos irmãos. E nós nos ajudamos uns aos outros. E naquele momento meu coração foi quebrantado. E eu vi a importância daquilo. Ela disse: porque quando um dos nossos maridos ou pessoas que caçam alguma coisa, nós dividimos com todos. E é assim que nós somos. E sabe, eles parecem ser muito pobres, mas da pobreza eles têm generosidade. E muitas vezes nós temos tantas coisas e retemos e não dividimos uns com os outros. A Bíblia diz: aqueles que têm, ajudem aos que não têm. Aqueles que são fortes, ajudem os que são fracos. Sabe, irmãos, nós precisamos viver essa igreja. Eu não gostaria que vocês viessem à igreja. Eu gostaria que vocês fossem à igreja. Sejam igreja. Seja igreja. Seja parte disso. Deixe Deus tomar você. Deixe Deus levar as coisas por você. Eu não estou falando de plano social, eu não estou falando de nada social, eu estou falando de um coração cheio da glória de Deus, que vê alguma coisa e supre com alguma coisa. Uma certa ocasião nós estávamos ainda lá no tabernáculo e eu fui procurado por uma mulher depois do culto. Ela veio muito brava, irmãos. Uau! Se jogasse um pouco d'água nela, fazia... que ela estava tão fervorosa, fervendo de raiva. E eu disse: qual é o problema? Ela disse: tem um bêbado ali fora que está tendo convulsões. E eu fui para fulano, e eu perguntei: você pode levar ele para o hospital? E sabe o que ele disse: pastor, não, eu tenho que ir para casa, eu tenho um compromisso. Eu fui para outro fulano e disse: você pode levar ele para o hospital? E sabe o que ele disse: pastor, não, eu não posso, porque eu estou com o carro cheio. E eu fui para outro. E sabe o que todos disseram: pastor? Não, e aquele homem está ali fora, ninguém leva. Eu disse: minha irmã, a senhora tem carro? Tenho. Eu disse: por que a senhora não leva? Porque eu não vou poder.
mas estava falando de todo mundo. Se nós não tivermos olhos espirituais, nós não vamos viver isso aqui. Se nós não tivermos olhos espirituais, nós não vamos saber o que é o corpo. Se nós não tivermos olhos espirituais, você nunca vai experimentar o que é vir comprar sem dinheiro e sem preço. Deus quer que nós nos aprofundemos, Deus quer que nós creiamos nele, porque Deus quer encher-nos da sua glória. Aquela arca ali não é uma coisinha qualquer. Nós não estamos botando aquela arca ali porque a gente está fazendo misericórdia para os outros. Isso é uma visão de Deus. Deus disse: coloque aquela arca, e eu vou lhes dar uma visão aqui muito poderosa, porque está vendo esses homens aqui vestidos de verde, essas mulheres vestidas de verde? Sabe por que eles são chamados de diáconos? Porque são servidores da parte de Deus. Escute, assim como Deus nos usa para trazer a palavra e nos santifica pelo ofício, para trazer a palavra falada a vocês, a palavra viva a vocês, Deus, quando quer levar a sua provisão para vocês, Ele santifica e chama homens para que aqueles homens possam levar esse alimento na sua casa. Você não está recebendo somente alimento, você está recebendo a provisão de Deus, e vai por mãos santificadas pelos diáconos, para que você possa receber a glória de Deus. Por isso que eu digo, se você olhar com os olhos naturais, você pode até rejeitar, como algumas pessoas dizem: não, eu não quero isso, porque eu sou... como é que eu vou dizer para vocês? Eu não preciso disso. Não pensem assim, porque isso não é caridade, isso é o amor de Deus. E quando nossos diáconos pegam aquela comida e eles separam com muito carinho, com muito amor, e quando eles pegam essa comida e colocam num carro, eles não vão senão em nome do Senhor Jesus Cristo para a sua casa. E pode ter certeza que a bênção de Deus está chegando, não é o alimento, é a provisão de Deus para a tua vida. Mas porque nós não entendemos isso, sabe o que acontece? Nós perdemos a bênção de Deus. A Bíblia diz que Deus deu fé, uma fé poderosa às pessoas pobres. Sim ou não? Siga comigo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. E também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Note que ele está fazendo o quê? Analogias. Ele está falando da igreja, ele está falando do nosso corpo. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. E eu quero mostrar uma visão para vocês aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou muito forte ao meu coração. Ele disse: muitos estão perdendo curas. Mas como assim, Senhor? Porque a manifestação de cura estava naquele membro pobre. E agora esse que é mais nobre, ele vai lá levar os... Porque ele entende a palavra, ele sabe a palavra de Deus, e ele não faz acepção de pessoas nenhuma. Deus coloca no coração dele o desejo de ir lá, e ele vai lá e abençoa este irmão em Cristo com um alimento ou com um donativo qualquer. E aquele membro vai olhar para ele e vai dizer: muito, muito obrigado. Olha, eu não sei nem como lhe agradecer. Mas aquela pessoa que deu aquele donativo e que é uma pessoa que tem condições, ela pode estar com câncer. E o seu câncer ser terminal. E porque ele se rendeu aos pés de Jesus e viu o corpo como sendo o corpo de Cristo e foi até aquela casa, aquele irmãozinho lá, que está recebendo o donativo, pode orar a Deus e curar você. Mas o seu orgulho pode levar você a perder a tua cura por causa de não discernir o corpo. Vocês estão entendendo? Não desprezem uns aos outros. Porque Deus tem bênçãos por todos nós.
E a Bíblia diz o interessante, ela diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, o que é que vai acontecer com os outros? Ei, o que é que todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Aleluia. Escute, há um Espírito dentro de vocês, e o Espírito vai fazer exatamente o que esta palavra revela. Ele vai se entristecer quando alguém está precisando, ele vai se entristecer, e nós nos entristecemos com ele, porque alguém está sofrendo. Nós não vamos deixar alguém sofrer, nós não vamos permitir isso. Nós vamos nos lembrar, nós vamos nos comunicar, nós vamos nos levantar, nós vamos fazer alguma coisa, mas ninguém pode passar necessidade no corpo de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Eles foram cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo. E sabe o que eles faziam? Eles vendiam suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Eles faziam o quê? Eles supriam as necessidades ao ponto de que ninguém passava necessidade. E a Bíblia diz: a uns estabeleceu Deus na igreja. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu agora já estou finalizando alguma coisa. Meu desejo no coração e minha oração a Deus é que vocês possam abrir os olhos espirituais e enxergar as verdades aqui estabelecidas. Escute, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Amém? Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. E depois, aleluia, e depois o quê? Operadores de milagres. E depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E eu quero dizer para vocês uma coisa: aqui tem um mistério de Deus que eu preciso compartilhar com você agora. Ele diz assim: a um estabeleceu Deus na igreja primeiramente. Essa palavra primeiro é a palavra proton, ok? Que significa primeiro em tempo, em lugar, ou qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, influência, honra, chefe, principal. E o que ele está dizendo? Haverá uma unção apostólica na casa de Deus. E esta unção apostólica, ela vem com um propósito bem definido da parte de Deus para a sua igreja. Porque primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, essa palavra segundo lugar é a palavra deuteros, que significa segundo ou seguinte. Veja, se isso aqui é o primeiro, então nada virá antes desse aqui. Primeiramente, a unção apostólica vai reinar na casa de Deus. Ela vai começar, porque a unção apostólica, sabe o que ela traz? Ela traz os fundamentos da verdade. Ela é esta unção apostólica que não vai permitir que o mundo roube o significado desta Bíblia, porque essas doutrinas foram feitas para nós, e elas não podem ser tocadas, elas não podem ser violadas, elas são a razão da nossa existência. Eles foram escritas para o nosso benefício. Foi escrito para que eu e você possamos ter certeza de que o Espírito Santo está agindo em nós. E a unção apostólica protege isso. Ela quebra os principados, ela tem autoridade sobre os principados, ela governa a casa do Senhor. Em segundo lugar, ou seja, em seguida, vem profetas. A palavra profeta diz pessoas que são ungidas por Deus e pelas quais o Espírito Santo fala. Então as profecias são muito importantes para casa. Eu amo o ministério do pastor Omar, porque o pastor Omar de vez em quando ele vem aqui na frente. Vocês já viram isso? Já perceberam? Porque ele está agindo numa unção profética. Você já viu alguma vez nós impedimos o pastor de vir dar uma palavra profética? Não. Por quê? Porque nós reconhecemos que Deus fala através dele. Então essa palavra profética é dada para o benefício de vocês.
Por quê? Porque a palavra profética nos aponta aonde Deus vai nos levar. E a palavra profética que tem saído deste púlpito para vocês é que Deus vai nos levar para a estatura de varão perfeito. Deus vai nos levar para uma estatura plena, gloriosa. E sabe o que vai acontecer quando nós chegarmos lá nessa perfeição? Nós seremos como Ele é, porque ninguém será maior do que o seu mestre, mas todos aqueles que forem bem instruídos, bem ensinados, eles serão como o seu mestre. Aleluia! Então, a unção profética. E em terceiro lugar, ou seja, depois do segundo vem o terceiro. E essa terceira unção é a unção do mestre. O mestre, o que ele vai fazer agora? A unção de mestre, ela ensina o caminho que nós devemos percorrer. E quando essas três coisas se combinam, elas formam um poder tremendo. E elas liberam o corpo para que ele possa produzir seu trabalho. Pela fé mútua. Rapidinho. Existem manifestações do corpo. Primeiro, o corpo espiritual. A palavra de Deus: meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até que ser Cristo formado em vocês. Eu não tenho tempo, nem será o dia hoje, mas nós vamos, na próxima etapa, quando nós começarmos a falar mais sobre isso, nós vamos mostrar para vocês que há uma correlação entre os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, e o que João nos ensina em 2 Pedro. Aliás, Pedro nos ensina em 2 Pedro, capítulo 1. O Espírito Santo, ele produz em nós manifestações gloriosas. E quando sua natureza está tomando a nossa natureza, então ele começa a produzir em nós o fruto do Espírito. E quando nós produzimos o fruto do Espírito, nós produzimos uma mudança de caráter. E quando nós mudamos o nosso caráter, nós refletimos a glória de Deus. As três coisas são muito importantes. Todas elas são manifestadas em você e através do seu corpo. É por isso que é muito importante você entender as três dimensões. É por isso que você precisa entender. Se você está fluindo nos dons do Espírito Santo, pode ter certeza, você também vai ter e você vai viver, experimentar o fruto do Espírito. E quando você experimenta o fruto do Espírito, você experimenta da virtude divina. E quando você experimenta da virtude divina, o que vai transparecer, a virtude, o domínio próprio, todas aquelas coisas são maravilhosas. E sabe o que isso reflete? Reflete uma pessoa transformada, uma pessoa totalmente mergulhada, uma pessoa totalmente escondida em Cristo, e uma pessoa que reflete a própria imagem do Deus vivo todo-poderoso. Eu quero lhe dar uma base bíblica agora para que tudo isso que a gente está falando aqui. Olha para o teu irmão e diga assim: eu preciso de você. E você precisa de mim. Aliás, nós poderíamos até cantar hoje, né, Cris? Eu preciso de você e você precisa de mim. É assim mesmo? Nós precisamos de um do outro. Até quando? Até o fim. Não é acabar com o outro. É até o fim. Até o fim dessa jornada, até nós todos sermos levados à estatura de Jesus Cristo. E isso tudo passa pelas nossas mãos, passa pela nossa boca, passa pelas nossas ações, passa pelo nosso amor, passa pela nossa atenção, passa pelo nosso dar, passa pelo nosso, convocar, passa por tudo, porque Cristo é tudo em todos. E isso é o glorioso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, Paulo diz. E embora hajam 9 manifestações, elas vêm de um só Espírito. E essas manifestações formam um corpo espiritual, ou seja, Cristo está formado em vocês. Escute, eu não tenho tempo também, mas eu quero mencionar um outro corpo que a Bíblia menciona e que é muito importante nós também entendermos: o corpo da morte. E o corpo da morte está manifestando-se em nossos corpos, na nossa carne.
E esse corpo de nós, da morte, produz o que a palavra de Deus chama de obras da carne. E essas obras da carne são conhecidas, e você sabe, está uma lista toda lá. E agora, quando nós vamos morrendo, vamos sendo mortos, a nossa natureza humana vai morrendo e a natureza de Cristo vai tomando, este corpo de morte vai desaparecendo e vai aparecendo no lugar o corpo de Cristo, ou seja, o fruto do Espírito Santo. E existe uma ligação muito importante entre eles. Olha o que a Bíblia diz. As manifestações de Cristo no seu caráter. Diga, caráter. É o que você é. O que sua boca fala é o que você é. Por isso que nós devemos falar os oráculos de Deus. Por isso que nós temos o coração cheio da glória de Deus. Para quê? Para que nós não pequemos contra o Senhor e nem contra os outros. Olha o que a palavra de Deus diz. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, presta atenção, igreja, associai com a vossa fé a virtude, aleluia, a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o quê? O maior de tudo, a coisa mais gloriosa, o amor. Então veja, essas coisas são muito importantes. Eu persevero, eu tenho conhecimento, eu tenho virtude, e eu tenho aparência de Cristo, piedade, eu sou como Ele é. E agora, com essa piedade, eu vivo uma fraternidade. Então, a comunhão não é resultado da nossa carnalidade, a comunhão é resultado da nossa morte em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando nós vivemos no Seu Espírito Santo, é que nós podemos viver a fraternidade que a Bíblia diz. E é nesta fraternidade que Deus produz união, e é no meio desta união que Ele determina sua vida em todos nós. Por isso a Bíblia diz: lute, esforcem-se pela unidade, aleluia. Então, igreja Ágape, vamos ter uma visão correta das Escrituras, vamos ter uma vida compromissada com as Escrituras, vamos olhar uns para os outros conforme Deus quer que nós olhemos, vamos viver uns com os outros conforme Deus quer que nós sejamos, para a glória dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme Cristo vai sendo evidenciado em sua vida, aleluia, sabe o que vai acontecer? Você vai evidenciando isto, amando uns aos outros. O corpo espiritual, os dons do Espírito Santo, meus filhos, por quem de novo sofro. O corpo físico, ele nos revela o caráter. É através do corpo físico que nós exercemos os dons, e é através do corpo físico que eu vivo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E agora aqui, as manifestações de Jesus Cristo na minha vida, produzindo em mim virtude, produzindo em mim conhecimento, produzindo em mim domínio próprio, e produzindo em mim a perseverança, e produzindo em mim a piedade, e produzindo em mim a fraternidade. E quando nós tivermos tudo isso, nós alcançamos a estatura plena de Cristo, e o vínculo da perfeição nos é dado. O vínculo da perfeição é o amor. O amor não se ufana, o amor não se soberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo suporta, o amor não vê mal, o amor vence todas as coisas. E é para lá que nós vamos, é para ali que Deus quer que essa igreja chegue, viver o amor perfeito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como? Eu quero lhe dar alguns textos bíblicos aqui.
1 João capítulo 4, versículo 20 diz: a presença do Espírito se evidencia no amar uns aos outros. É por isso que a palavra de Deus: amai uns aos outros. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8. Fala de nossas funções em relação a servir uns aos outros. Infelizmente o tempo nosso é muito curto para irmos por todos esses textos. E eu posso lhe dizer, meus irmãos em Cristo, só para vocês terem uma ideia, Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus, para que vocês sintam o que eu estou colocando aqui. Ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. E o que presida com diligência. E quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Vocês estão entendendo? Tudo isso é para ser vivido pela fé mútua. E olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, 9, 21, fala de nossos comportamentos na fraternidade cristã. Ali você vai ter uma lista de coisas que eles nos apresentam. Romanos 13, versículo de 1 a 5, fala de nossa obediência à ordem divina estabelecida na igreja. E nós concluímos: a igreja é o corpo de Cristo. Evidencia esta interação e a necessidade de um membro ser importante para o outro, porque a igreja nada mais é do que uma coletividade remida, lavada e separada pelo Senhor para o uso do seu Espírito Santo. E se nós vermos assim, e se nós enxergarmos assim, nós seremos uma igreja que agrada o coração de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, e que você se torne parte disso. Nunca deixe o inimigo dizer a você que você não é bom o suficiente. Nunca deixe o inimigo dizer que você não tem dons. Nunca permita que o Espírito Santo diga para você: você não tem talento. Isto é mentira. Por quê? Porque se você for para Cristo e estiver em comunhão com Ele, nós estamos falando da manifestação dEle. E a manifestação dEle é segundo o amor dEle e segundo o poder dEle. E que Deus nos abençoe e Deus nos faça prosperar como igreja do Senhor Jesus Cristo.